Falando sobre os acontecimentos a respeito da vida de Jesus e dos seus grandes sacrifícios pela humanidade, por nós todos. Hoje vamos falar sobre a prisão e o julgamento de Jesus. O Horto das Oliveiras, também conhecido como Bosque das Oliveiras, ou Jardim de Getsemane, em Jerusalém, ele é conhecido por esses três nomes. Ele era um pequeno estabelecimento agrícola, onde se faziam as plantações experimentais das mais variadas flores e vegetais, para o consumo ou então para vendas. E vendiam remédios e cultivavam também muitas especiarias para a indústria. Na quinta-feira, gente, Jesus foi beneficiado com a presença de alguns amigos e que o visitaram, apreensivos e pesarosos pelo que poderia acontecer de grave, pois as notícias na cidade eram bem desagradáveis. Então, na véspera do acontecimento, os amigos deles foram até lá no horto para ver como é que ele estava, ver o que poderiam fazer por ele. Entre eles vieram Simão de Betânia, Maria, Sara Maria de Magdala, Verônica, Joana, Salomé e outras mulheres que desejam visitá-lo para acalmar as suas aflições. O mestre pediu então para Simão para explicar que ele se retraía a qualquer contato emotivo e sentimental, pois sentia-se debilitado de suas forças psíquicas e se preparava para os acontecimentos vindouros. Então ele não quis muito. Gente, ele estava muito preocupado, se preparando, porque ele sabia que ele ia passar, né, por determinadas coisas, que ele já tinha a intuição de que ele não fora à toa nessa época ali. Então, como conversa com um, conversa com o outro, tudo isso desvia, né, deixa a pessoa mais apreensiva. Então ele falou que ele tinha que se retirar e meditar, pensar, né, orar como ele sempre fazia. Simão procurou animá-lo com argumentos otimistas, mas Jesus insistiu que sua hora era chegada, pois em breve seria levado para o tribunal da justiça do mundo para dar testemunho de sua vida e confirmação de sua obra pela salvação da humanidade. Jesus não quis prolongar aquele encontro, enlaçou afetuosamente Simão e outros que puseram a caminhar na direção do portão da granja, né, já que eles queriam que Jesus desse um papo, ficasse por ali, mas Jesus disse que não podia. E após sentir os abraços, das quais também participaram os outros apóstolos, chegando então Nicodemos e José de Arimateia, com más notícias de que a vida de Jesus estava por poucas horas. Todos os membros da pequena corte haviam sido substituídos e acrescido de suplentes jovens juízos de simpatia do Caifás. Olha, gente, até isso
o bendito sacerdote fez questão. Então ele tirou aqueles que já eram membros, juízes já conhecidos, né? E então pôs outros de acordo com eles, simpatizantes com eles. E esses jovens juízes, logicamente, iriam, né, trabalhar de acordo com o que o Caifás falasse ou mandasse fazer. Sendo assim, que eliminava qualquer adesão a Jesus na probabilidade do seu julgamento. Então, tudo isso para que Jesus não tivesse alguém que falasse, não, ele é bom, ele faz isso, faz aquilo. O velho Anã e Caifás, seu genro, dispunham de farta messe de provas contra eles, contra Jesus, colhidos de falsos testemunhos, comprados a peso de ouro e fruto de delações, obtidas sob fortes ameaças. Jesus devia se afastar de Jerusalém o mais rápido possível, pois o julgamento seria efetuado sob influência matreira e aguçada da família de Caifás. Ninguém mais poderia salvar o rabi da Galileia a não ser o sumo sacerdote, coisa impossível, pois ele também desejava-lhe a morte a qualquer preço. Então, era uma rodinha de gente má mesmo, que se reuniram, vocês viram? Pagavam as pessoas e até forçavam as pessoas a testemunhar contra Jesus. Muitos foram forçados, porque senão eles matavam, jogavam numa prisão, punham lá para apodrecer. É isso que eles faziam. Então eles, de qualquer jeito, à custa de morte, à custa do que fosse, eles queriam Jesus ali para prender. Fontes oficiais haviam informado que Pôncio Pilatos já estava se convencendo de que o fracassado sedioso dos galileus teria sido contra as autoridades romanas. Jesus ouviu as trágicas notícias de seus amigos José e Nicodemos e exclamava numa voz terna e de compreensível perdão: obrigado, amigos meus, não temo a morte, nem como ela me venha, porque vejo que passarão homens, mas as minhas palavras permanecerão. É preciso que o Filho do Homem deu sangue pela salvação do próprio homem, e que a submissão à morte seja o preço e a força da própria vida, pois a luz do Espírito ilumina a sombra do corpo. Minha hora é chegada pela vontade do Pai, que está no céu, mas não se fará pela obstinação dos homens. E disse ainda mais: ainda que vos separeis de mim pela carne, eu permanecerei convosco em espírito, porque o templo do Senhor estará por toda a terra e seu altar em todos os corações. Quando qualquer um de vós me buscar, eu ali estarei, porque eu vou em nome do meu Pai, e em seu nome eu voltarei. Chegaram-se ao portão da granja, enquanto os demais apóstolos ficavam à distância, e ali se abraçaram, a mais terna despedida entre corações amigos.
E ali Jesus viu que não mais retornaria para a cidade onde ele viveu e não mais retornaria para os amigos. Então se despediram todos num abraço eterno, bem terno e de amigos verdadeiros. No Horto das Oliveiras, o mestre amado realmente viveu seus últimos instantes de liberdade física no mundo, e as angústias de um espírito que se elegia para o holocausto em favor do gênero humano, mas ainda temia não poder cumpri-lo de modo a afirmar as bases sólidas de sua doutrina. Então ele estava muito preocupado que acontecesse alguma coisa e ele não conseguisse ir até o fim. Em verdade, ali ocorreram fenômenos de alta excelsitude, excelsos, né? Com respeito a Jesus. Então, de acordo com o mestre, fenômenos muito valorosos, grandes, porque Jesus ele não estava triste com aquilo que ia acontecer. Ele estava só pesaroso, conforme já foi falado, que poderia acontecer alguma coisa com ele, caso ele não terminasse aquilo que ele veio fazer aqui na Terra. Então ele saiu, das quais ele saiu combalido e mal suportando o desgaste humano, porque ele, gente, ele teve que obter lá antes dele nascer, uma preparação muito grande, porque ele já não podia sentir as coisas que o humano comumente sente. Então ele estava sentindo que ele estava perdendo o sentido, né? Perdendo sua força, e estava se sentindo muito cansado, né? E estava sentindo que ele teria que se forçar até o fim, né? Para sair vencedor. Após a oração das suas horas, Jesus subiu até o cimo do horto. Então, ele despediu-se dos amigos, abraçando, e ele foi até o horto, sozinho, até na parte de cima do horto. Os apóstolos, além de aflitos, estavam cansados, e depois, vendo os seus discípulos por ali, achegou-se a eles, sentou-se à frente dos mesmos, conduídos de suas debilidades humanas, mal preparadas para os embates gigantescos do espírito imortal. Eles haviam agravado a situação, gente, devido à imprudência de dar ouvidos à voz de sérias, né? Que seria, então, coisas subversivas, né? Eles deram ouvido ao que eles ouviam aqui, ouviam ali. Nossa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, essas coisas que o próprio Caifás punha no meio, gente, com outras gentes, intuía, né, para que ele se filtrasse, fosse falando, desse palpites, né, da situação, e tudo coisas subversivas, coisas ruins, más mesmo, que eles faziam. E isso nutria, no seio do movimento cristão, as exaltações perigosas, arruaças, tentativas violentas entre os poderes públicos. Então esse pessoalzinho que ele pagava, né, com ouro,
para que fizesse e se infiltrasse, né? É igual, por exemplo, quando tem eleição, as pessoas que vão no outro partido, né, e se apresentam. Olha, esse cara é isso, assim, não vote, ele é isso, ele é perigoso, ele é mau caráter, e assim por diante. Foi isso que Caifás fez. E aí esses caras, mau caráter também, como ele, pelo dinheiro fazia de tudo, né? Pelo ouro, pela posição, ele prometia tudo para esses caras. Então eles entravam, estava todo mundo reunido, então eles vinham, né, falava mal, falava um monte de coisas que desviava a atenção daqueles que deviam estar do lado de Jesus e contribuir para seu bem-estar, né, e ajudá-lo nesses momentos difíceis. Então, gente, Jesus então compreendeu que era preciso animá-los, né? Animar seus apóstolos, que estavam muito cansados e decaídos, vitalizando suas forças abatidas e contagiá-los de modo a não subestimarem a mensagem do Evangelho Salvador do homem. Precisaria transmitir forças espirituais para ajudá-los a enfrentarem os seus destinos duros e a suportarem as misérias e defecções humanas no futuro. Então, para que eles se fortalecessem, né, e aceitasse aquela situação e visse que ele estava por ali. Afinal, ele estava ali ainda, dando força, dando ânimos para eles, né? Que eles estavam bem desanimados diante daquela situação, né? Além de coisas que vinham de fora atrapalhar. Sentiu-se levado por generoso bálsamo em sua alma. Uma voz amiga ciciava-lhe nos ouvidos os termos de conforto, de esperança àquela gente. Tocado por essa inspiração superior, ergueu-se e, num tom profético, disse-lhes: Não vos desespereis. Eis a chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mas descanseis, pois o pastor será motivo de escândalo. As ovelhas do rebanho não perderão o seu redil. Não vos será tirada a Galileia, porque o vosso testemunho ainda não pede prova de sangue do corpo, mas apenas o tributo sagrado do Espírito, do Sagrado Espírito. Eu acabarei a obra que meu Pai me encarregou e não temo deixar o mundo a que vim, porque torno outra vez ao reino de Deus que está nos céus. Vós me credes? Pois chegada a hora em que sereis espalhados, cada um para a sua parte, e eu ficarei só, mas o Pai está comigo. Tendes confiança no que vos digo. Vós haveis de ter aflições no mundo, porém ainda não é chegada a vossa hora, e vereis os que são de vossa carne, pois com eles ainda vivereis. Os apóstolos se entreolharam surpresos, mas confiantes, e quando viram que Jesus voltaria ao horto para orar, quiseram acompanhá-lo. Então vocês viram quanta coisa que ele falou para seus amados apóstolos,
para que eles se sossegassem, porque eles estavam desesperados com toda a situação.